Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunir nos deixa juntamente, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo. Faz caminhos de paz correr no meio, deixa os que por fé vêm bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos deixa juntamente, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo. Faz caminhos de paz correr no meio, deixa os que por fé vêm bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Olá, meus queridos irmãos, todos vocês que têm acompanhado este momento de meditação na Palavra de Deus. Nós temos procurado priorizá-los repetidamente, às quintas, domingo pela manhã, domingo à noite, de uma forma que a gente possa estar mais próximo uns dos outros com relação ao ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira passada, nós começamos um estudo voltado para a questão da igreja e a sua vida prática a partir da conversão dos seus membros, obviamente, a partir da orientação do Evangelho, a partir da presença do Espírito Santo, como deve ser essa igreja, como ela deve viver, como deve ser o seu comportamento, o que isso tem a ver com a comunidade de uma forma geral. É isso que nós queremos ver nessas quintas-feiras próximas,
à medida que for possível. E peço que os irmãos atentem para isso, para que, de fato, a palavra de Deus possa produzir transformação nas suas vidas e mais aproximação e plena dependência de Jesus Cristo. Nós falamos nessa semana passada sobre essa questão do corpo, né? Como que ele se evidencia, como ele vive, um pouco, né? Uma introdução. E hoje eu quero começar, de fato, pensando numa prática que Jesus ordena para a igreja. Mais ou menos assim, você só será igreja se isso acontecer. Isso precisa ser uma verdade no meio do corpo, no meio da igreja. O texto que eu quero compartilhar está no Evangelho de João, capítulo 13, os versos 34 e 35. A frase principal que chama a nossa atenção para esse texto é: amai-vos uns aos outros. É uma mensagem para a igreja, para a vida e o viver prático da igreja. João capítulo 13, versos 34 e 35. Diz assim a palavra de Deus: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. O contexto em que João diz essas suas palavras, né, na verdade, João escreve aquilo que Jesus diz. Então, o contexto que, na verdade, Jesus diz essas palavras, se dirigindo aos seus discípulos, é o momento da celebração da ceia, quando Jesus os reúne, os ajunta e ali eles celebram. E Jesus acabara de informar para eles que um deles o haveria de trair. Está no verso 21 desse capítulo 13. E mais adiante, Jesus o identifica, no verso 26. E logo a seguir, Judas, que foi identificado como traidor, sai para cumprir o papel da traição. O momento foi crucial para Jesus lançar o ensino sobre o mandamento do amor. A igreja, ela jamais poderia ser composta por pessoas que não amam a Cristo, primeiramente, e por consequência, essas pessoas não amariam uns aos outros. Então, pessoas como Judas não representam o corpo de Cristo, pois buscam seus próprios interesses. Logo após esse fato, Jesus vai falar desse amor que a igreja precisa ter, os membros precisam ter uns para com os outros. Assim, logo após então a saída de Judas, e nesse momento da ceia ainda, Jesus dirige-se aos 11 e lhes transmite um novo mandamento. Essa é a expressão que ele usa. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. E não se trata de algo que eles não conhecessem, já que a lei de Moisés, ela prescrevia ensinos sobre o amor entre o povo e no meio do povo. Mas a aplicação agora tem um sentido especial para a igreja, para os discípulos de Jesus. Ali em Levítico 19, 18, Deus ordena a que cada judeu amasse o seu próximo como a si mesmo, dentro de uma perspectiva de não se vingar contra ninguém. Ninguém tinha direito de lançar vingança sobre outro. Esse próximo ali de Levítico, próximo ao seu próximo como a si mesmo, se estendia desde um judeu natural, né, o irmão um com o outro, até um estrangeiro naturalizado. Mas aqui, em João 13, Jesus diz tratar-se de um novo mandamento. Jesus, então, ele está preparando um povo que formaria a igreja, o corpo de Cristo, o seu próprio corpo, a representatividade de Cristo aqui na terra e aqui no mundo. Essa igreja precisaria desenvolver o amor prático entre eles, entre os irmãos. A atitude de Judas não reflete esse amor, ou não refletia esse amor de uns aos outros. Judas, sem arrependimento, jamais poderia ser uma referência para esse novo ensino de Jesus Cristo. Nem mesmo algum mestre judeu ou até outro discípulo de Jesus poderia ser uma referência. Na realidade,
Não existe um modelo humano ao qual possamos imitar como referência de amar uns aos outros, dentro do que Jesus está propondo. Assim, Jesus diz que eles deveriam amar uns aos outros como ele os havia amado, ou como ele os amava. Cristo é o único padrão a ser imitado nessa questão de amor e de amar uns aos outros. Claro que nessa conta de Cristo vai entrar o seu amor sacrificial. Jesus está considerando aqui todo o seu amor em favor de seus discípulos, desde quando chamou, ensinou, priorizou-os, cuidou deles e, acima de tudo isso, deu sua vida para vivificá-los. Na verdade, a igreja é vivificada por Jesus Cristo. É importante, então, perceber que Jesus nunca pede a dedicação de um amor que não tenha como referência o seu próprio amor pelos homens. Quando Paulo fala do amor do marido para com a esposa, lá em Efésios capítulo 5, ele usa essa mesma profundidade, ou seja, como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Lá em Efésios 5, 25, nós lemos isso. O amor entre irmãos dentro da igreja precisa ser doador, precisa ser sacrificial como o amor de Jesus, porque ele está falando como eu vos amei. O amor entre irmãos inclui ajuda a conduzir-se por um caminho de santidade, e muitas vezes, nesse amor, ou na demonstração dele, exigirá que você o confronte em seus pecados com o Evangelho. Isso é amor. O amor de Cristo, que precisa ser imitado pela igreja, é um amor que não acaba, não se esgota, não se cansa, porque a sua sustentação vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é algo que brota no homem naturalmente, a não ser que Cristo ponha esse amor em nós. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 13, descreve um pouco de como esse amor funciona na sua prática. Esse amor é paciente, lá diz isso. Ele é bom. Ele não é um amor ciumento. Ele é um amor sem vaidade, sem inveja, sem orgulho. Não maltrata. Que amor que maltrata? Não busca seu próprio interesse. Não se ira facilmente, nem guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade, se alegra com a verdade. Esse amor ali de 1 Coríntios, que é o amor de Jesus, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele termina no verso 8, começando no 4, ele termina no 8, dizendo que esse amor jamais acaba. Meus irmãos, então, tomemos cuidado para não lermos essas partes das Escrituras Sagradas e desprezarmos seu cumprimento, o que Jesus espera de nós nesses textos. Então não joguem a toalha sobre o amor ao seu irmão. Isso é plenamente possível e é esperado na igreja. Jesus ordenou isso. Meu irmão, ele precisa ter primazia sobre mim. Isso pode parecer difícil para nós, humanos, pecadores, mas é assim mesmo a nova comunidade na qual você foi colocado por Deus, salvo por Ele, transformado por Ele. A frase amar uns aos outros, ela repete-se 3 vezes só nesses 2 versos. É uma frase, não é uma palavra apenas. Uma frase que Jesus a repete por 3 vezes, no verso 34 e 35 desse capítulo 13 do Evangelho de João. Então fica claro que Jesus quer que guardemos esses princípios nele contido, ou neles no texto, nos 2 versos. Ele termina dizendo que com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, no verso 35. Percebe que realmente não é a Bíblia que você carrega, não é o nome na frente do prédio onde você se reúne como igreja, não é o versículo que você colocou no vidro traseiro do seu carro, ou no para-choque. Não são suas leituras bíblicas ou seus cânticos de louvor, suas orações, que diz que você pertence a Jesus. Isso são práticas normais. Algumas delas, todas essas coisas, elas podem ser boas
E quase todas elas, do que eu disse aí, são necessárias. Mas de nada adiantará se não amarmos nossos irmãos como Jesus Cristo nos amou. Esse amor de Jesus, esse amor sacrificial de Jesus por nós, ele precisa ser agora praticado pela igreja, dentro da igreja. Talvez aqui, meus irmãos, esteja a maior dificuldade da igreja de Jesus Cristo. Realmente amar uns aos outros como ele amou a igreja. Muitas vezes, pessoas entram num ativismo desenfreado e desprezam o essencial. Jesus estava dizendo-lhes que Judas não era a igreja, que um comportamento de alguém que se preocupa mais consigo mesmo, com as suas coisas, com os seus afazeres, e não prioriza a igreja, o seu irmão, o seu próximo, não é igreja. A igreja só se sustenta se eles, aqueles discípulos, o imitassem, ou seja, Jesus Cristo. Cuidassem um do outro como Cristo deu sua vida pela igreja. Como podemos fazer isso na igreja e como igreja? Algumas práticas que nós podemos perceber no próprio Senhor Jesus. Várias, inúmeras, na verdade. Tendo compaixão, por exemplo, atentando para aquilo que é mais importante para o meu irmão. Quando disser que o ama, que seja então uma verdade as suas palavras. Priorizá-lo em suas reais necessidades. Também repreendê-lo em seus descuidos espirituais. Conversar com seu irmão e conhecê-lo melhor. Comprometer-se com ele, cuidar dele. Amar sempre, orar sem cessar. Jesus afirma que esse amor entre os irmãos denunciará todos os membros desta igreja como discípulos dele ou de Jesus Cristo. Que é uma coisa mais maravilhosa do que isso. Ali uma igreja de Jesus, ali uma igreja que confessa Jesus como Senhor de sua vida, porque vive como aquilo que está escrito nos evangelhos. No começo desse capítulo 13, nós não lemos, eu vou ler agora, está assim escrito: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, meus irmãos, o amor nunca acaba. Ele vai entrar e vai estar no céu. Os dons espirituais cessarão, mas o amor nunca acabará. Que a prática do amor entre nós, aqui da Primeira Igreja Batista, seja um fato, seja uma realidade no cuidado uns para com os outros. Oremos. Senhor nosso Deus, nós já aprendemos o quanto o Senhor nos amou, indo Jesus ali para a cruz, morrendo no nosso lugar, sendo nós pecadores, não merecedores. Nós entendemos, aprendemos isso, é uma verdade, meu Deus. Agora nos ajude a amar uns aos outros, Pai, como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Um amor sacrificial, um amor que nos permita ir um pouco mais além. Um amor, ó Deus, que glorifique a Cristo. Um amor que seja as credenciais da igreja para com o mundo. Ó Deus, nos ajude, porque por nós mesmos é muito difícil, mas pelo poder do Teu Santo Espírito se torna plenamente possível. Então nos ajude, ó Deus. Ajuda os nossos irmãos que estão em lutas com enfermidades, que a bondade do Senhor os alcance e os console. Ó Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor permaneça sobre nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus queridos irmãos, e nos ajude na prática desse amor sacrificial, né? Esse é o amor verdadeiro com que Cristo nos amou. Deus nos ajude, Deus nos permita sermos essa igreja que mostre e glorifique a Cristo. Uma boa semana, ou resto de semana para todos.